o Velho Testamento, com 39 livros, contando a história desde a criação do mundo, do homem, e a formação da nação de Israel, e todas as histórias e os profetas que apontavam para o Messias que viria. Esse é o Velho Testamento. Está apontando para o Salvador que viria. No Novo Testamento, o Salvador já veio. Quem é o Salvador? É Jesus. Então, quem divide o Velho e o Novo Testamento é a pessoa de Jesus. Então, tudo isso para dizer para os irmãos novos aí que no Novo Testamento temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Quarta-feira passada nós falamos que esses 3 evangelhos aqui, primeiros, Mateus, Marcos, Lucas, são conhecidos como evangelhos sinóticos, porque eles têm a visão similar dos acontecimentos da vida de Jesus. Muita coisa que está narrada em Mateus também está em Marcos, está em Lucas e vice-versa. Agora, João, 95% das informações sobre episódios da vida de Jesus não estão nos evangelhos sinóticos. Mateus, está tudo em João. Por exemplo, João 3, quando ele encontra Nicodemos, João 4, quando ele conversa com a mulher samaritana, só tem em João. 7 vezes Jesus fala eu sou em João. Então, por isso que nós pulamos Marcos. Estou reexplicando o que eu falei ia falar na aula passada, né? Mas não deixa de ser uma aula. Para dizer, por que nós pulamos de Mateus para João? Porque se a gente fosse estudar Marcos, nós íamos estudar quase a mesma coisa de Mateus, com umas palavras a mais. Então, todo mundo achou a Bíblia aí? Deixa o pessoal achar aí primeiro, viu, o Paulinho? Eu sei que hoje, desde quarta-feira passada, nós enricamos. Agora a gente tem multimídia aqui para nos ajudar nos cânticos e na leitura. Eu vou ler de novo o que nós lemos semana passada e continuar alguns versículos aqui. João 1, do verso 1 até o verso 14. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, você acompanha na sua. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Coloca na Almeida Revista Atualizada na área, por favor. Se for fácil, essa é a revista corrigida. É a RA, isso. Volta para o 1 então, Paulinho. Vamos ler na tela. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Eu já falo do Verbo já. No princípio, 2, pode seguir, Paulinho. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Antes de ir para o versículo 4. Isso nós estudamos semana passada. Esse Verbo é o próprio Cristo encarnado. A palavra original na língua grega é logos, que o pessoal do Velho Testamento entendia como a sabedoria de Deus, e os filósofos da época de Jesus entendiam que era toda a força criativa do universo, eles deram o nome de logos. João vem e diz, olha, o que vocês estão chamando de sabedoria e o que vocês estão chamando de força é Jesus. Ele estava no princípio com Deus e é o próprio Deus, criador de todas as coisas. A partir de agora, versículo 4, nós vamos ler e comentar no nosso estudo de hoje. Falando ainda de Jesus, que era o Verbo, a vida estava nele. Nele quem? Em Jesus. E a vida era a luz dos homens. Isso. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, e este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Deixa eu ler aqui na minha. Ele não era luz, mas ele veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que ilumina todo o homem. Deixa eu pulei um pedaço. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem. Versículo 10. O Verbo estava no mundo, voltou a falar do Verbo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome,
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Amém. Até aqui. Quem está escrevendo tudo isso? João, o apóstolo de Jesus, um dos 12. Não confunda com o João que ele menciona aqui no versículo 4, né? Versículo 6. Um homem chamado João. Esse é outro João, João Batista. Já falaremos dele já. Então, como é que começa aqui o versículo 4? A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Deixa eu falar para vocês, a gente evita falar, mas às vezes é essencial para melhorar o nosso entendimento. Na língua original, a palavra vida tem duas maneiras de escrever e de falar a palavra vida. A língua original que foi escrito no Novo Testamento é a língua grega. Então, em grego, e aliás, tem muita coisa no nosso dia a dia que vem do grego. Quer ver uma? A palavra vida, uma delas que vem do grego, é bio. De onde vem a palavra biologia. Quem já ouviu falar em biologia? Quem era bom de biologia na escola? Eu era. Matemática e física era ruim, mas biologia eu gostava. Biologia, o estudo da vida. Mas aqui no original não é bio que está escrito, é outra palavra, que também significa vida, que é a palavra zoe. Talvez você conheça alguma pessoa chamada Zoé por aí, né? Tem algumas crianças hoje em dia, além dos nomes modernos que tem hoje, que me fugiu, mas tem umas meninas que chama Zoe hoje em dia, não tem? Ou Zoé. Zoé significa vida plena, vida espiritual, vida abundante. Então, quando você tem essa informação na cabeça e lê o versículo 4, a vida, que vida? A vida abundante. Não só a vida que se vive, a vida plena. A vida estava nele. Nele quem? Em Jesus. Desde o princípio do mundo e antes do mundo existir, em Jesus já tinha vida plena. E essa vida era a luz dos homens. Nesse sentido aqui, luz não é apenas, apesar de ser também, contrário de escuridão, mas é luz em termos de vida, em vida plena e vida em que você vive por meio da verdade, da pureza, da clareza. Você já ouviu falar nessa expressão? Sei não, esse negócio está meio obscuro. Já ouviu essa expressão? Por que está meio obscuro? Está faltando luz. Está faltando clareza. Essa luz e essa clareza que o homem precisa para viver é o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa vida que ilumina, e o texto vai dizer lá, conforme nós vamos ver no versículo 5, põe o 5 de novo, Paulinho. A vida, a luz prevalece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, eu vou pedir uma coisa aí para o Antunes. Ele vai apagar as luzes, tanto da galeria quanto aqui da igreja. Ele vai... esse telão aí pegou eu. Dá para apagar o telão? Não. Se apagar, vai dar muito trabalho para ligar de novo. Isso, tá bom assim. Vou fechar o meu celular aqui também. Nós não estamos em escuridão plena porque lá fora o corredor está aceso. Mas olha só. Dá para ver? Qual o tamanho dessa chama comparado com a escuridão desse lugar? Pode acender, Antunes, obrigado. Você percebe que, por mais que a escuridão seja densa, seja grande, para falta de uma outra palavra, uma pequena luz já substitui toda a escuridão. Esse é Jesus. Se você pegar um dia de sol, meio-dia, e ir na praça ou ir na praia, e levar uma caixinha fechada e mostrar essa caixinha fechada
a escuridão que está dentro dela para as pessoas nem vão olhar na sua cara. Porque as trevas não têm poder sobre a luz. A escuridão não é tão forte para poder chamar a atenção da luz. Agora, se você for na praia, de noite, sem lua, sem estrela, sem luz mercúrio, e só ouvindo o barulho da água, e acender um isqueiro desse, quem estiver perto de você vai fazer assim, ué, uma luz brilhou. Essa é a luz que significa esse versículo que nós acabamos de ler. Jesus é a luz, e as trevas não prevalecem contra ela. As trevas, irmãos, são todas as coisas que são contrárias à palavra de Deus, à santidade de Deus, à vida com Deus. Isso é ilustrado na Bíblia como viver uma vida na escuridão. Viver uma vida na escuridão é viver sem saber para onde vai. Viver uma vida na escuridão é viver tropeçando. Viver uma vida na escuridão é viver sem se enxergar a si mesmo, nem enxergar o outro. Você não sabe se na sua frente tem um buraco, se tem um abismo ou se tem um bicho. Você não sabe porque você está nas trevas. Mas quando vem Jesus na vida da gente, a gente experimenta a luz. E as trevas não prevalecem na vida do crente, na vida da igreja, porque Jesus é a luz do mundo. Amém, irmão? Ele mesmo diz em João, eu sou a luz do mundo. E as trevas, elas não prevalecem contra ela. Aí, a gente pode concluir o seguinte, sem Jesus, o homem até vive biologicamente. Até vive. O coração está batendo, o pulmão está respirando, o cérebro está funcionando, ele até tem umas boas ideias, até cria umas coisas bacanas, mas sem Jesus ele só está vivo biologicamente, mas ele não está vivo espiritualmente, que é o sentido aqui do texto, que nós falamos que a palavra original é zoe. Sem Jesus o homem pode estar respirando forte e saudável, mas está morto. Está faltando vida, porque Jesus é aquele que traz a verdadeira vida, sentido e direção para nós. Esse é Jesus. É isso que João está dizendo aqui para a nossa edificação. Aí ele faz um parênteses para falar de João Batista. Pode colocar lá, Paulinho, se você quiser, lá o versículo 6, 7 e 8. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Interessante, né? João, o apóstolo, o escritor o foco dele é Jesus. É Jesus, o verbo que se fez carne, habitou entre nós. Ele estava no princípio com Deus. De repente ele começa a falar de João. Aparentemente parece que ele faz esse intervalo para dizer o seguinte, olha, João, Jesus disse que ele era espetacular, o maior ser humano que viveu nessa terra na ótica de Jesus. Só que João não era a luz do mundo. João, ele era um dedo que apontava para a luz. E eu vou ler o texto de novo. Ele veio para testemunho, como testemunha para que testificasse a respeito da luz. João Batista veio antes de Jesus para poder falar de Jesus. Na próxima quarta-feira nós vamos falar mais dele. A fim de que todos virem a crer por intermédio dele, de Jesus. Ele não era luz, mas ele veio para que testificasse da luz. Amém, irmãos? Então, você que é devoto de São João Batista, isso não é bíblico. É problema seu, se você quiser. Porque São João Batista, que é esse João aqui, foi um grande homem de Deus. Foi ou não foi? Mas não é a luz. Quem está falando isso? Eu? A palavra de Deus está dizendo. Olha, louvado seja Deus pela vida de João. Se você gosta de festa junina e quer subir o pau de sebo, Deus te abençoe, cuidado para não cair. Mas Jesus é a luz do mundo. Ele é que merece o nosso louvor, a nossa gratidão e a nossa adoração. Então ele faz esse parênteses para dizer, ó, João é bom, mas não é Jesus. E ele continua. Ele veio para que testificasse da luz, porque essa luz, já falamos, mas ele repete aqui o versículo 9. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo, ela ilumina a todo homem.
sem distinção. Eu preguei há pouco tempo atrás, 1 Timóteo, capítulo 1, quando a Bíblia fala que Deus quer que todos sejam salvos. E lá, no sermão, nós comentamos que Deus não faz distinção de categoria. Ele não quer salvar só o judeu, ele quer salvar o gentio também. Ele não quer salvar só o senhor, ele quer salvar o escravo também. Ele não quer salvar só o patrão, ele quer salvar o empregado também. Ele não quer salvar só o brasileiro, ele quer também salvar o argentino também. Ele não quer salvar só o homem, ele quer salvar as mulheres também. Ele não quer salvar só o rico, ele quer salvar o pobre também. A vontade de Deus é salvar. E no contexto daquela mensagem de 1 Timóteo capítulo 1, ele quer salvar inclusive os governantes. Dá vontade de mandar tudo para o inferno. Não dá ou não dá? Eu sei que você quer de vez em quando. Só Jesus, irmão. Mas só Jesus mesmo. Mas a gente não pode mandar isso para o inferno. Não pode. Não. Dá vontade, eu sei que dá. De vez em quando a gente fala que para o inferno, né? Mas não pode. A Bíblia fala, Deus tem misericórdia desse povo para que eles governem bem essa nação, porque esse povo precisa de Deus. Por quê? Porque Deus quer salvar todo tipo de gente. A verdadeira luz, ela vem ao mundo e ilumina todos os homens, sem distinção. Apesar disso, muita gente não quer Jesus. Essa é a grande verdade bíblica e é uma grande verdade que a gente contempla até hoje. Veja o que diz o versículo 10. O verbo estava no mundo, ou seja, está falando de Jesus, que ele veio fisicamente a esse mundo, em carne e osso, o próprio Deus encarnado. O mundo foi feito por intermédio dele, lá no versículo 1, 2 e 3 já fala isso. Quando domingo agora na EBD, está todo mundo convidado, nós vamos estudar sobre a criação. Quando no princípio criou Deus os céus e a terra, no princípio estava Jesus regendo a criação. Apesar dele ser o criador de tudo isso daí, que as pessoas falam, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de Jesus, eu não quero saber de nada espiritual, eu quero viver a minha vida. Mal sabe essas pessoas que elas só estão vivendo essa tal dessa vida, porque Deus é o doador da vida. Não é não? O mundo não o conheceu. O mundo não o conheceu. No versículo 11, ele usa uma expressão assim, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Seu no singular e seus no plural. A interpretação mais comum para esse seu e esses seus é que ele veio para o seu povo, para a sua nação, né? Para a sua casa, mas os seus irmãos não o receberam. De quem que ele está falando? Do povo judeu. Jesus era judeu e tinha que ser judeu, viu, gente? Tinha que ser judeu. Por quê? Porque a promessa foi feita para Abraão, o pastor Haroldo pregou domingo à noite aqui. Ouviu, pastor, lá no YouTube? Palavra abençoada do Haroldão aqui domingo à noite, pastor Haroldo. Ele começou lá em Gênesis a chamada de Abraão e falou de Ló e falou das promessas e tal. Foi muito bom. Abraão é o pai da nação de Israel. Abraão, Isaac e Jacó, os 12 filhos de Jacó. Jacó teve o nome mudado para Israel. E para essa descendência de Abraão foi prometido que viria um descendente que abençoaria todas as famílias da terra. Quem é esse descendente? Jesus Cristo. Então Jesus era judeu, veio numa família de judeu, era de uma tribo judaica, mas os próprios judeus falaram, nós não temos outro rei a não ser César. Claro, não foi só de cabeça e de coração, falaram de boca para fora. Crucifica-o. Então os judeus, uma boa parte dos judeus, né, alguns receberam Jesus, rejeitaram Jesus. O nosso tempo de estudo está acabando, não dá para aprofundar mais, mas quando a gente estuda Romanos, a gente vai descobrir, entre outras coisas, em outros textos do apóstolo Paulo, é que a rejeição dos judeus abriu a porta para os gentios.
Deus está no controle de todas as coisas, irmãos. Deus tem um plano. O plano de Deus não é salvar Abraão só, os seus filhos, seu povo, é salvar o mundo. Nós lemos agora há pouco que a luz de Jesus ilumina todo homem. Aí o versículo 11 é uma notícia ruim, né? Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Versículo 12. Vamos ler juntos esse versículo que está na tela? Consegue ler aí? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. 13, pode pôr. Juntos. Aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Volta o 12, por favor. Os judeus não receberam, mas a todos que o receberam, judeu ou não, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Os quais não nasceram da vontade do homem ou da vontade da carne, ou de nenhum desejo. Não foi? Ninguém se torna filho de Deus porque algum ser humano quis que ele fosse filho de Deus. Assim como na vida da gente, o nosso filho é fruto da nossa vida, né? Do nosso casamento, do nosso relacionamento. E algumas pessoas falam, eu programei, eu quero ter um filho. A maioria consegue ter um filho. Vontade de quem? Da mãe e do pai. Mais da mãe do que do pai. Porque se a mulher não quiser ter filho, mas não tem gente que dê jeito nisso. Ela dá o jeito dela, ela não tem. Mas foi vontade de alguém. Agora, filho de Deus, só pela vontade de Deus. Esse texto diz isso. E qual é a vontade de Deus? Que todos sejam salvos. E como é que alguém se torna filho de Deus? Ah, pastor, mas todo mundo não é filho de Deus? Parece que não. Esse versículo 12 diz o seguinte: a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, para ser filho de Deus, tem que receber quem? Jesus, que é o Filho de Deus original, único, unigênito. Sem Jesus, que é a luz do mundo, duas coisas estão acontecendo com você e com quem não tem Jesus, que eu espero que não seja você. Primeiro, está nas trevas. Segundo, está fora do amor e da comunhão do Pai. É uma criatura de Deus, porque todo mundo é criatura de Deus. Mas filho de Deus somente é pela fé no Senhor Jesus Cristo. Eu termino aqui dizendo o seguinte: os judeus tinham tudo na mão para receber o Messias, tudo. Tinha todo o Velho Testamento, tinha as promessas, tinha os oráculos, tinha os salmos, tinha a biografia de Abraão, tinha tudo, mas rejeitaram. Tem gente que sabe tudo de Bíblia, tudo de fé, tudo de religião, mas ainda não entregou sua vida a Jesus. Continua nas trevas. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, Jesus é a luz do mundo. Se você não entregou sua vida a Jesus, você ainda não é um filho de Deus. Mas se você o receber, Deus dá o poder de você ser filho dele hoje. Amém? Que Deus nos abençoe. Abaixe sua cabeça um pouco, antes da gente caminhar para o final e orar. Eu queria convidar você a pensar: você já é filho de Deus? Ou Jesus é apenas mais um na história da fé que você ouviu falar? Receba Jesus hoje no seu coração. É o convite da palavra, é o convite do culto, é o convite do próprio Deus. Queria orar por você. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus e você quer entregar hoje, apenas levante a sua mão. Diga: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero sair da escuridão. Eu quero andar na luz. Deus e Pai, obrigado pela tua palavra. Ela foi lida, foi explicada, foi exposta, foi aplicada. Que ela cada vez mais alimente a nossa alma. Obrigado, Deus, porque apesar da gente não entender muita coisa nesse mundo, uma coisa sabemos: não estamos nas trevas. Estamos em Jesus, que nos leva para o céu num caminho de graça, num caminho de luz. Oh Deus, obrigado, porque as trevas não prevaleceram na nossa vida, porque Jesus chegou na nossa história e na nossa vida. Abençoa-nos todos quantos estamos aqui,
para que possamos refletir a luz de Jesus. Em nome dele oramos. Amém e amém.